Beleza, pessoal. Bom dia, tudo bem? Então vamos lá, vamos começar a nossa revisão anual dos conteúdos para os alunos que ficaram de exame. Estamos aqui eu e o João só. Detalhe que o João não está de exame, mas ele quer participar, então parabéns, João. E os alunos que de fato estão de exame, não tem nenhum aqui hoje, né? Mas beleza. Como eu coloquei lá nos conteúdos para o exame final, um deles é o capítulo 3, né? Lá na apostila 1 ainda, capítulo 3. Então, nós vamos começar por ele. Na apostila 1, o capítulo 3. O que a apostila 1, o capítulo 3 fala, professor? Fala sobre números na forma decimal. Números na forma decimal, ou seja, os números que têm vírgula. Ah, professor, e o que você vai pedir disso? Com relação a isso, são as operações, tá? As operações, ou seja, adição, subtração, multiplicação e divisão. Que nós temos com os números naturais, nós temos com os números com vírgula também, tá? Então é isso que eu vou querer relacionado a números na forma decimal. As operações com esses números com vírgula. Por exemplo, a adição. Tá? Vamos lá, um exemplo de cada um aqui para nós relembrarmos. Digamos que nós temos aqui, ó, na primeira situação, 5,9 mais 7,61. 5,9 mais 7,61. Como que eu vou somar isso daqui, professor? A adição é sempre a adição. Só que a questão agora é a seguinte: vírgula sempre embaixo de vírgula, tá? Sempre, pessoal. Vírgula sempre embaixo de vírgula. Então, nesse caso, montando essa conta, nós teríamos aqui, ó, 5,9 mais 7,61. Olha só, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Ah, posso acrescentar o zero aqui, professor? Pode acrescentar. Agora você vai fazer a adição normal. 1 mais 0, 1. 9 mais 6, 15. Sub 1, 7. Mais 5, 12. Mais 1, 13. E a vírgula continua na mesma posição dela. Vírgula embaixo de vírgula. Beleza, alguém pedindo para entrar aqui, vamos ver, Ana Luísa chegou aí. Bom dia, Ana Luísa, como eu disse, estou fazendo uma revisão anual para os alunos que ficaram de exame, tá? Acabei de fazer o primeiro exemplo, tá? Iniciei aqui com a adição, tá? Que nos números na forma decimal, lá na apostila 1, no capítulo 3, eu quero as operações com esses números na forma decimal. E a primeira delas é a adição, vírgula embaixo de vírgula. Aí, depois disso, nós vamos para a subtração. Então, essa daqui, ó, deu 13,51. Depois da adição, nós vamos para subtração. Professor, o que muda? Não muda nada. Muda, na verdade, que agora é uma subtração. Mas a ideia é a mesma. Vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos lá. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. 8 menos 6,38. E agora, professor, como que nós vamos resolver isso daqui? Ué, vírgula embaixo de vírgula. Mas, professor, o 8 não tem vírgula aqui. Na verdade, ele é 8,0. Então, você pode considerar que o 8 está aqui e a vírgula dele está aqui. Então, ó, o 6 vai estar aqui, vírgula 38. Aí, você pode acrescentar zeros aqui.
e a subtração vai ocorrer da mesma maneira que qualquer outra subtração. Você vai emprestar desse para esse, vai ficar valendo 7. Desse para esse, que ele vai ficar valendo 9. 8 para chegar no 10, 2. 3 para chegar no 9, 6. 6 para chegar no 7, 1. Então, 8 menos 6,38 vai dar 1,62. Ok? João, Ana Luísa, alguma dúvida até o momento? É aquela história. Operação com números decimais, adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula, tá? Sempre atento nessa situação aqui, ó, o 8. Ana Luísa, tranquilo? Beleza, vamos lá, vamos tocar o barco aí. Feito a adição e a subtração, nós vamos agora falar de multiplicação e de divisão. Então, apagando aqui. Agora nós vamos falar da multiplicação. Só pegar um exemplo aqui. Ah, claro que isso aqui tudo vai vir em meio a um contexto. Por exemplo, eu tenho R$ 8, fui no mercado e comprei um salgado que custou R$ 6,38. Qual vai ser o troco? Tá? Vai vir sempre num contexto isso daí. Agora, a multiplicação, eu vou pegar dois exemplos para gente. Vamos lá. Multiplicação. Primeira coisa, vamos lá. Digamos que nós temos ali, ó, 2,541 vezes 3. Como que vai ficar isso, professor? Multiplicação normal, pessoal. Monta lá, 2,541 vezes 3. Montamos a multiplicação normal. E para resolver? Resolve a multiplicação normal. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12. Sub 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1, 16. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. A única diferença agora é que nós temos que contar quantas casas nós temos após a vírgula, tanto aqui como aqui, e contarmos aqui embaixo. Como assim, professor? Nesse daqui, tem alguém após a vírgula? Não, só tá ele, beleza? Então eu vou olhar para esse de cima. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 3 casas após a vírgula. Então eu venho aqui embaixo e conto daqui para cá. 1, 2, 3. E coloco a vírgula. Tá? Então, 3 vezes 2,541 deu 7,623. Agora, outro exemplo de multiplicação.
Digamos que nós temos aqui, então, ó, 2,95 vezes 1,8. Esses exemplos, esse conteúdo agora, como eu disse, ó, apostila 1, capítulo 3. Lá na apostila 1, na página 158, tá? Não coloquei a página ali porque é fácil. Você vai pegar a apostila 1 e vai direto no capítulo 3. Agora vamos lá, para esse exemplo aqui. Bom dia, Isadora, tudo bem? Estou fazendo uma revisão anual aqui, tá? E aí, podem ficar aí, se tiver alguma dúvida, pode até interagir, conforme eu vou explicando. Se não lembra de alguma coisa, a gente vai conversando, tá? Beleza? Estou explicando sobre os... Isso, tudo bem, tranquilo, sem problema. O João também está aí, ó. O João está aí e a Ana Luísa também. A Ana Luísa estava, não sei se está ainda. A Ana Luísa está aí também. Isso, beleza. Então, vamos lá. Eu estou falando sobre as operações com os números decimais, né? Eu já expliquei a adição, a subtração, agora estou explicando a multiplicação. Então, vamos lá. Se eu pegar o 2,95 vezes 1,8, como que vai ser isso, professor? Isso daqui vai ser uma multiplicação normal, aquilo que nós estamos acostumados a fazer. 8 vezes 5, 40, subiu 4. 8 vezes 9, 72, mais 4, 76. 8 vezes 2, 16. Com 7, 23. E agora, professor? Mais normal, multiplicação normal. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 2, 2. Somou aqui, né? Ó, 0. 6 mais 5, 11. 9 mais 1 mais 3, 13. 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Tá. E agora, professor, o que que eu faço? Muito bem, eu estou vendo que vocês estão mandando no chat, ó. Certinho, tá? O que que eu faço agora, professor? Porque essa daqui, ó, eu vim, contei 3 casas aqui, coloquei 3 casas aqui. Aqui eu conto 2 casas e coloco 2 casas, mas é aí que tá. Essa parte também tem vírgula, então nós vamos contar uma, 2 aqui, mais uma aqui, 3. 1, 2, 3. Aí, 5,310, tá? Então, 2,95 vezes 1,8 vai dar 5,310. Como eu disse, isso vai vir sempre em meio a um contexto, né? Você não vai ter simplesmente, multiplique. Não. Vai ter um contexto lá, fui no mercado e comprei tanto de um produto que custa tanto, né? E assim por diante. Agora nós vamos para a divisão. Esses conteúdos são bem bacanas. Divisão. A divisão está na página 175 da apostila 1. Então, eu vou começar com o seguinte exemplo. 26 dividido por 4. Geralmente a gente gosta daquilo que é mais fácil mesmo, né? Mas, né, não, nem sempre tem a ver mesmo, né? Vamos lá. 26 dividido por 4. Opa, vamos pegar o 26 então.
26 dividido por 4 vai dar quanto? Ah, professor, não tenho. Mas eu vou ter o 24, que dá 6. Olha lá. 4 vezes 6, 24. Sobrou 2. Nesse sobrar 2, tá? Nesse sobrar 2 aqui, o que a gente vai fazer? 2 não dá para mim dividir por 4. 2 não dá para mim dividir por 4. Nós vamos ter que fazer o quê? Colocar um zero aqui. E no momento em que nós colocamos o zero aqui, nós acrescentamos uma vírgula aqui. Agora, 20 dividido por 4 é 5. 4 vezes 5, 20. Zerou, tá? Então, acrescentou o zero, acrescente uma vírgula, tá? Acrescentou o zero, acrescente uma vírgula. Mas, professor, é só isso, essa parte da multiplicação da divisão com números decimais? É, quase isso, porque agora eu vou entrar num outro contexto. Porque perceba que nós temos divisão e os números não são decimais. O resultado deu um número decimal. Agora nós vamos ver como que nós vamos dividir quando o número tem vírgula. Agora nós vamos ver como que divide quando o número tem vírgula. Por exemplo, se nós pegássemos aqui o número 6,8 dividido por 8. 6,8 dividido por 8. Professor, como que nós vamos fazer isso, cara? Pessoal, é o seguinte, a ideia aqui, tá? Para nós dividirmos quando aparece número com vírgula, é eliminar essa vírgula. Mas como eliminar? Só ir ali e apagar, professor? Não. Para mim eliminar um número que tem uma casa após a vírgula, eu vou multiplicar por quanto? Por 10. O que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Tá? O que eu fizer de um lado, eu faço do outro. Professor, se fosse duas casas após a vírgula, ia multiplicar por 100. Tá? Então, vamos lá. 6,8 dividido por 10 vai dar 68. 8 vezes 10 vai dar 80. Agora, nós vamos fazer essa divisão normal, ó. 68 dividido por 80 dá? Não. Então, deu zero. Beleza. Ué, 68 é menor do que 80. Imagina que eu tenho 68 balas para 80 pessoas. Vai dar? Não. Então, vai dar zero para cada um. Certo. E agora, professor? Agora, a gente acrescenta o zero aqui, ó. E coloca a vírgula aqui. Acrescentou o zero ali e colocou a vírgula. Agora, nós precisamos saber 680 dividido por 80. Ou seja, quantas vezes 80 para dar 680? Então, mas daí, ó, igual você falou, é bastante bala. Só que a partir do momento que eu coloco, acrescento o zero aqui e coloco a vírgula aqui, perceba que já não vai dar uma bala mais para cada um. Vai dar menos de uma bala, né? Porque já é 0, alguma coisa. Tá entendendo? Então, vamos lá. Agora, 80 vezes quanto para dar 680? Vamos pegar 80 vezes 5, que é o meio. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Ixi, é muito mais do que 5, né? Vai ser muito mais do que 5. 80
vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8 é 40. Opa! 56. Tá longe também. Vamos tentar por 8. 80 vezes 8. 0, 8 vezes 8, 64. Opa! Certamente, se eu fizer vezes 9, vai passar. Então, é por 8. Deu 8 aqui. 8 vezes 80, 640. Olha lá, 640. 0, 4, 0. E agora, professor? 40 dividido por 80 dá? Não dá. 40 dividido por 80 não vai dar. O que nós vamos fazer? Acrescenta o 0. Tá? Ao acrescentar, na verdade, é o que sobrou, né? Então, 40 dividido por 0, nós vamos acrescentar o 0 aqui. Eu coloco outra vírgula? Não, pelo amor de Deus, não existe isso daqui, tá? Isso é na primeira situação. Quando acrescentar o primeiro 0, você coloca a vírgula. Agora, 400 dividido por 80, 5, 80 vezes 5, 400. Zerou. Então, quer dizer, professor, que se eu dividir o 6,8 por 8, vai dar 0,85, tá? Não vai chegar nem a 1 cada um, tá certo? Entendido? Então, feitos dois exemplos de divisão, quando nós não temos decimais aqui no divisor, no dividendo, mas o resultado da decimal, e quando nós temos decimal aqui, e se tivesse decimal aqui? Dá um jeito de eliminar a vírgula. O que você fizer de um lado aqui, você faz do outro na multiplicação. Beleza? Então, apagando esse. Apagando esse. Como eu disse, vai vir sempre em meio a um contexto para estar realizando e etc. Aí, outro conteúdo que eu vou cobrar no exame vai ser lá na apostila 2. Então, agora, ó, apostila 2, capítulo 5, que fala de números positivos, números negativos e plano cartesiano. Números positivos, números negativos e plano cartesiano. Então, números positivos, números negativos, números positivos, números negativos e plano cartesiano. Números negativos, números positivos e plano cartesiano. Isso nós vamos na página 124 da apostila 2, tá? Deixa eu pegar uma página específica aqui para uma atividade.
Para iniciar isso daqui, vamos só dar uma relembrada em algumas situações. 0 aqui, aqui vai para lá. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Só dando uma relembrada aqui, que para cá os positivos, para cá os negativos, tá? Desse lado aqui, quanto mais distante do zero, maior ele é. Deste lado aqui, quanto mais distante do zero, menor ele é. Ou seja, desse lado aqui, quanto mais perto do zero, maior vai ser o número, mesmo ele sendo negativo. Mas ele vai ser o maior dos negativos quanto mais próximo ele estiver do zero. Beleza, isso só para a gente poder iniciar. Aí, tinha uma situação que nós falávamos assim, número simétrico ou número oposto, tá? Por exemplo, qual que é o simétrico do 2 aqui, ó? Qual que é o simétrico do 2? É o menos 2. Qual que é o... Qual que é o simétrico... Eita, ai, agora focou. Qual que é o simétrico do 2? O menos 2. Qual que é o oposto do 2? O menos 2, tá? Simétrico e oposto dá a ideia da mesma situação, tá? Simétrico e oposto dá a ideia da mesma situação. Agora, vamos lá. Lá na página 134, na página 134 tem um exemplo assim, ó. Nós temos um exemplo assim, ó. Aqui é como se tivesse a água, né? Ó, a água está passando aqui. E aqui é o fundo. Beleza. Aí está dizendo assim, ó. O vulcão já extinto e localizado no Havaí ergue-se do fundo do oceano a 5.545 metros de profundidade, ou seja, a menos 5.545 e atinge 4.205 metros de altura acima do nível do mar. Nós temos o mar aqui e para dentro do mar, por isso que está negativo, tá? Porque o nível do mar está aqui, é como se o nível do mar fosse a nossa reta numérica e fosse o zero. Só peguei essa reta numérica e virei ela assim, para cá ficou o negativo, para cá o positivo, nível do mar zero. O que tem para baixo é negativo, 5.545. E o que eu tenho para cima, positivo, 4.205. É o que ele está fora da água e aqui é o que ele está dentro da água. Beleza. Podemos calcular a distância total da base no fundo do mar ao pico do vulcão, usando a ideia de módulo da seguinte maneira. Professor, o que era módulo mesmo? Se eu pegar qualquer um desses valores aqui, ó, e colocar em módulo, por exemplo, o módulo de menos 3, tá? É igual a 3. Módulo é aquele que é o que é negativo fica positivo e o que é positivo continua positivo, tá?
módulo ou valor absoluto é sempre valor positivo do número. Agora é o seguinte, relacionado a esse vulcão aqui, eu quero saber o tamanho dele. Ah, professor, o tamanho dele é 4.205. Não, 4.205 é o que está para fora. Ah, mas aqui é negativo, professor. Pessoal, aí que nós temos que pensar. Por isso que existe o módulo, por isso que existe o valor absoluto, tá? Isso daqui é uma medida, é a altura dele, não tem como eu ter medida negativa. Então, o que que a gente faz? Nós vamos somar o 4.205 mais o menos 5.545. Só que com uma situação. Esse número aqui dentro do módulo. Por quê? Porque ele não pode ser negativo. Está representado negativo porque ele está abaixo do nível do mar. Mas na hora de nós somarmos para identificar a altura desse vulcão, nós temos que colocar isso em módulo. Tá certo? Então, nós vamos ficar com a seguinte situação: 4.205 mais 5.545. Faça os cálculos aí, vocês vão ter que chegar a 9.750 metros. Tá? O tamanho dele, desde lá do fundo do mar até o pico, 9.750 metros. Eu peguei esse exemplo aqui, mas isso daqui vale para aqueles exemplos que nós fizemos bastante, e que nos vídeos que vai complementar essa revisão aqui tem, daquelas situações dos gráficos, né? Você tem um gráfico que sobe aqui, tem outro que sobe aqui, e você tem um que desce aqui, por exemplo, tá? Eu quero saber a diferença, toda aquela situação, tudo vai depender do contexto, né? Tem que tomar cuidado com esse que está aqui para baixo, tal, e esse que vai até lá em cima. Mas no outro vídeo tem um complemento disso aqui. Então, estou só abordando, revisando o início de tudo relacionado aqui aos números negativos, tá? Opostos ou simétrico, módulo aqui para descobrir a altura total dele, tá certo? Beleza. Aí temos várias atividades ali naquela página que nós já realizamos, mas eu vou pegar um específico aqui. As operações, tá? Adição, subtração com os números inteiros. Porque quando nós falamos em números inteiros, pessoal, nós consideramos os positivos e os negativos, tá? Isso é o número inteiro. Então, se nós falarmos em adição de números inteiros, nós podemos somar duas parcelas positivas, que vai resultar naquilo que a gente já conhece, simplesmente você vai somar. E nós podemos somar parcelas negativas também. E podemos somar também uma positiva com uma negativa. Que o somar uma positiva com a negativa é a mesma coisa que você realizar a subtração. Só que você tem que estar de olho quem é a sua maior parcela. Como assim, professor? Vamos lá, então. Vou pegar valores simples aqui, tá? Para representar. Eu posso ter uma parcela de R$10 mais uma parcela de R$7. Ó, eu tenho uma parcela de R$10 mais uma parcela de 7. Então, eu tenho 17. Agora, eu posso ter, por exemplo, eu posso estar devendo, por exemplo, R$10 mais
na outra loja eu vou estar devendo R$ 13. É menos 10 mais o menos 13. As duas parcelas são negativas que eu tenho, então eu estou devendo 23. É aquela ideia mesmo de somar aquilo que você deve, né? E nós podemos ter uma situação, por exemplo, de uma parcela positiva com uma negativa. Na seguinte situação, eu tenho 50 mais menos 20. Olha lá, 50 mais menos 20. Como assim, professor? O que é 50 mais menos 20? 50 mais menos 20 é a mesma coisa que 50 menos o 20. Ou seja, você tem 50 e está devendo 20. Então, você vai ficar com mais 30. Tá? E a outra situação, por exemplo, digamos que nós temos aqui, vou colocar mais 30 mais menos 45. Ó, mais 30 mais menos 45. É aquela ideia, eu tenho 30 e devo 45. A minha parcela negativa, ela é maior do que a positiva, levando em consideração no valor absoluto em módulo. Ela é maior. Então, eu vou continuar devendo. Devendo quanto? Menos 15. Aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte, ó. Nessa situação, pessoal, não tem aquele negócio de jogo de sinal, pelo amor de Deus, tá? Onde fala que mais com mais é mais, menos com menos é mais, tá? Porque, ó, mais com mais, ai, deu mais. Aqui, ó, menos com menos, não deu mais. Na adição e na subtração, não tem, tá? Na adição e na subtração, não tem aquele coisa mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos. Isso não tem, isso é na multiplicação e na divisão que acontece. Vou pegar outros exemplos aqui. Perceba uma coisa, que ó, em todos esses eu usei o quê? Sinal positivo, né? Agora, olha a diferença que dá. Olha a diferença que dá. Se eu trocar esses sinais do meio por negativo, vou utilizar os mesmos valores. Ó, eu tenho mais 10 menos o mais 7. O mais 10 menos o mais 7, esse menos aqui, ele faz trocar o sinal desse cara. Tá? Esse menos troca o sinal desse cara. Então, aqui eu tenho que mais 10 é menos 7. Trocou o sinal dele, ó. Mais 10 menos 7 que vai dar mais 3. A de baixo, menos 10 menos o menos 13. Esse sinal troca o sinal desse. Então, esse repete. Menos 10 menos, trocou o sinal desse que é menos, ficou mais 13. Olha lá, devo 10, tenho 13 para pagar. Mais 3. Você ainda vai ficar com 3. Aqui, 50, né? Ó, mais 50 menos o menos 20. Mais 50, repetiu. Menos aqui, troca o sinal desse, vai ficar mais 20, que deu igual a mais 70. Mais 70. E na última, mais 30 menos o menos 45. Ficou mais 30. Esse menos trocou o sinal daqui, mais
45, que é igual a mais 75, tá? Então, a diferença é que quando nós temos o menos, ou seja, se tratando da subtração aqui, ela troca o sinal daqueles que estão na frente. Alguma dúvida? Tranquilo? Não, João, não estou vendo ainda não. Olha lá, agora multiplicação, tá? Agora vamos ver a multiplicação. Multiplicação, então. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, ó, mais 2 vezes mais 5, vai dar mais 10. 2 vezes 5, 10, positivo, positivo. Agora, se nós tivermos mais 2 vezes menos 5, faz primeiro a multiplicação dos números. 2 vezes 5, 10. Agora, eu tenho um positivo e um negativo, o número fica negativo. Tá? E se nós tivéssemos, por exemplo, professor, por exemplo, menos 2 vezes menos 5. 2 vezes 5, 10. Agora, menos com menos, mais. Tá? Então, perceba, ó, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Famoso menos com menos é mais, tá? Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Professor, isso vai funcionar para divisão também? Também vai funcionar para divisão. Ó, o joguinho de sinal funciona assim, ó. Mais com mais é mais. Mais com menos é menos. Menos com mais é menos. Menos com menos é mais. Ah, boa. Risquinho mais risquinho, 2 risquinhos. Ah, legal. Legal. E é isso aí, tá? Para a divisão vai funcionar da mesma maneira, vamos ver? Então, digamos que nós temos aqui, ó, 10 positivo dividido por 5. Perceba que eu não coloquei sinal no 5 agora. Quando eu não coloco sinal, quer dizer que é positivo. Então, eu estou dividindo positivo com positivo. Vai dar positivo. Agora, se eu dividir o menos 10 por o mais 5, vai dar menos 2. Porque, ó, menos com mais, ó, menos com mais é menos. Se eu dividir o 10 pelo menos 5, é igual a menos 2. Olha lá, aqui é positivo, ó. Positivo com negativo é negativo. E se eu dividir o menos 10 por menos 5, vai dar mais 2. Negativo com negativo, positivo, tá? Segue a mesma ideia da multiplicação.
Então, apagando aqui, da hora que vocês forem ver esse vídeo novamente, vocês conseguem pausar, por isso que eu estou apagando aqui. Beleza, então multiplicação e divisão, tá tudo ali nesse capítulo 5 da apostila 2. Aí nós falamos do plano cartesiano, né? Também tínhamos o plano cartesiano, aqueles dois eixos de marcar os pontinhos, né? Então nós temos o eixo Y e o eixo X, né? São eixos graduados. Aqui é o zero, então, 1, 2, 3, 4, por exemplo. 1, 2, 3, 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Claro que é infinito, tá? Afinal de contas, são os números são infinitos. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Beleza. Aí aquela ideia de marcar os pontinhos, né? Isso, olha lá, cheeseburger, cheeseburger, Y-burger. Muito bem. Né? O cheeseburger, você come um cheeseburger assim. Então, se você virar, daí ele é Y-burger. Muito bem. E aí a gente consegue marcando os pontos aqui, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, eu subi aqui assim, subi e quis virar nesse daqui, ó. Vim aqui. Esse é o ponto, vou chamar de ponto A, a coordenada 3 e 4. Lembrando que a coordenada é sempre x depois y, tá? É sempre o valor do x primeiro, depois o valor do y. Ó, se eu quiser pegar dessa daqui, vim, ó. Aqui, ó. Posso chamar de ponto B, 2 e menos 4, tá? Então, a gente vai marcando pontos aqui, vai marcando pontos. Eu tenho essa, por exemplo, ó, em cima do eixo X. Aqui está em cima do eixo X, aqui está em cima do eixo X. Quando o ponto está em cima do eixo X, nós não temos valor de Y. Então, posso chamar isso de coordenada C, menos 4 e 0, tá? Menos 4 e 0. Porque está em cima do eixo X, eu não tenho valor de Y. E se estiver em cima do eixo Y, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D, vai ser a coordenada 0 e menos 3. Se está em cima do eixo Y, eu não tenho valor de X. Se está em cima do eixo X, eu não tenho valor de Y, ok? E aí nós vamos marcando pontos, né? Aqui é o ponto 0 e 0, tá? E eu vou dar o pontinho lá e perguntar quais são as coordenadas, ou, enfim, tá? Assim como aconteceu na avaliação. Feito isso, do plano cartesiano também. Nós vamos para medida de volume, que é o capítulo 6. Medida de volume, capítulo 6. Só um instante. Beleza.
Então, apostila 2 ainda, capítulo 6. No capítulo 6, fala das medidas de volume, tá? Volume é a capacidade, né, que algo ocupa, por exemplo, né, num determinado, vamos colocar aí, numa figura tridimensional, tá? A gente sempre utiliza falar do cubo, do paralelepípedo, né? Que piscinas, geralmente, né? As piscinas têm formatos de paralelepípedo, tá? Então, é essa a ideia. Mas, para essa parte de volume, para essa parte do volume, eu preciso que vocês se lembrem disso, ó. Que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetro cúbico, que é igual a 1.000 litros. E que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Tá? 1 centímetro cúbico é 1 ml. Tá? Então, 1 centímetro cúbico é 1 ml. Se eu pegar 1.000 centímetros cúbicos, é igual a 1.000 ml. Só que 1.000 ml é igual a 1 litro. Ah, professor, então eu posso dizer então que 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Sim, por quê? 1.000 centímetros cúbicos é 1.000 ml. 1.000 ml é 1 litro. 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. É aquela ideia. Pedro é irmão de João. João é irmão de Paulo. Pedro é irmão de Paulo, tá? Ok? Precisamos lembrar disso aí relacionado à capacidade. E claro, agora entendermos, né, como calcularmos o volume tanto de um cubo como de um paralelepípedo, tá? Volume de um cubo e de um paralelepípedo. Vamos começar pelo cubo. Desenhar um cubo aqui. Desenhado um cubo, então, digamos que aqui nós temos a medida 5 centímetros. Se é um cubo, pessoal, as arestas são todas de mesma medida. 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. E para calcular o volume de um cubo, nós fazemos aresta vezes aresta vezes aresta. Aresta vezes aresta vezes aresta. O volume é igual aresta vezes aresta vezes aresta. Eu posso dizer que é aresta elevada ao cubo, tá? Logo, eu posso dizer, então, que esse volume é quem? 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo, isso aqui vai implicar em 125 centímetros cúbicos, tá? É essa a ideia para calcular o volume de um cubo, tá certo? Agora, de um paralelepípedo. Volume de um cubo e volume de um paralelepípedo. Deixa eu desenhar um paralelepípedo aqui.
Vamos lá. Paralelepípedo é essa ideia, né? A famosa caixa de sapato. E aí, no paralelepípedo, nós temos as dimensões diferentes, né? Cada uma das dimensões é diferente. Só relembrando, então, que são figuras tridimensionais, temos 3 dimensões, por isso dá essa ideia de a unidade elevada ao cubo e tudo mais, tá? E no paralelepípedo, para nós calcularmos o volume, o paralelepípedo, ele provavelmente vai te dar as 3 medidas. Aqui, se eu disser que mede 5, aqui mede 2 e aqui mede 3, tudo isso centímetros, tá? Nós temos, então, que o volume de um paralelepípedo é dado por A vezes B vezes C. Por que que agora não é A vezes A vezes A, professor? Porque quando eu falo A vezes A vezes A, eu estou dizendo que as três são de mesma medida. Quando eu falo A vezes B vezes C, cada um é uma medida, que é o caso daqui. O volume vai ser igual a 5 vezes 2 vezes 3. O volume é igual a 5 vezes 2, 10, vezes 3, 30 centímetros cúbicos, tá? Claro que isso vai vir num contexto, tá? Deem olhada nas atividades que nós fizemos, isso vai vir aí num contexto na hora da prova, num probleminha, né? Eu vou dar um paralelepípedo desenhado, todo cortadinho, vou perguntar quantos cubinhos, né, formam um paralelepípedo. Se aqui ele está dividido em 5, ó, se aqui tem 5 centímetros, em 5, deixa eu ver. Consegui aqui, ó, peraí. Seria essa ideia aqui, ó, que acontece aqui. Ó, ele está dividido em 5 aqui. Aqui ele está dividido em 2. Nessa unidade ele está dividido em 2. Então, seria algo assim aqui, ó. Dividido em 2. E de assim ele está dividido em 3. Então, vamos lá. Dividido em 3. Aí eu daria o desenho assim para vocês e perguntaria quantos cubinhos tem, né? Travou? Travou o quê? Oi? Ah, tá. E aí eu perguntaria quantos cubinhos tem. Que daí provavelmente, ó, você não tem a medida se eu te der o desenho desse jeito, tá? Se eu der o desenho, você vai ter que contar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui é 5. 1, 2, aqui é 2. 1, 2, 3, aqui é 3. Tá? Aí você vai multiplicar. Beleza? É essa a ideia para o cálculo do cubo e do paralelepípedo, tá? Aqui também é a mesma ideia, tá? 5 assim, 5 assim, 5 assim, ok? E o outro conteúdo, foram 4 conteúdos relacionados para o exame. O outro conteúdo é um conteúdo que não poderia faltar de jeito nenhum no nosso exame, que é o cálculo algébrico, apostila 3, tá? Apostila 3. Se ficou muita gente de exame, Isadora, eu acho que ficaram 4 pessoas de exame, tá? E o outro conteúdo, 4 ou 5, não sei, não recordo. E o outro conteúdo que não poderia faltar é o conteúdo do cálculo algébrico, tá? Esse não poderia faltar de jeito nenhum. Cálculo algébrico é a parte das equações. Esse 300 que vocês estão falando aí é tirar 300, ou seja, é 100 nos três trimestres. Ô, João, tá fácil a explicação aqui, mas não quer dizer que a prova vai estar fácil, né? Sem contar que é muito conteúdo para estudar em pouco tempo. É muito conteúdo para estudar em pouco tempo. Não é mais fácil estudar durante o ano, sempre um pouco a mais a cada avaliação,
para não ter que estudar um monte em pouco tempo agora no final? Sempre falei isso. Sempre falei isso. Tá? Eu, na minha vida de estudante, eu fiquei de exame uma vez. Eu fiquei de exame final. Uma vez. Quando eu tinha 19 anos, lá na faculdade, já que eu fui ficar de exame em uma matéria. Só. Mas beleza. Então, voltando aqui, pessoal aí da revisão. É isso aí. É o cálculo algébrico, é o que fala das equações, tá? Eu tenho um vídeo em uma das revisões nossa, tem um vídeo onde eu falo sobre as equações. Então, eu vou colocar aquele vídeo juntamente com esse. Lá eu explico as equações novamente, tá? Vou acrescentar aquele vídeo junto com esse para vocês estarem estudando aí. Então, encerro por aqui a revisão, porque senão vai ficar gigantesca. Então, vão estudando, vão assistindo todo dia um pouco aí, para que vocês consigam, beleza? Então, eu vou encerrando a gravação por aqui. João Isadora, aguenta aí que eu já vou conversar com vocês. Vou encerrando a gravação por aqui. Valeu, pessoal. Tamo junto.